se o fardo é leve, por que está tão pesado? Né? E uma das questões que eu já vou adiantar para vocês é que agora nós podemos dizer tudo o que sentimos. Olha só, tem alguém para quem você pode abrir seu coração e dizer tudo o que você sente. Até quando está pesado, você pode dizer, Pai, eu vou confessar para vocês que eu tenho esse hábito. Todo dia de manhã eu acordo e eu já falo, Pai, me ajuda, me ajuda. Porque são muitas coisas que a gente tem para fazer, são muitos desafios que a gente tem no dia a dia, e ai de mim, se não fosse o auxílio dele. E da mesma forma acontece com você. Amém? Aprenda isso, já desde de manhã, colocar o seu dia nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de você. Eu já vou até adiantar, ler um texto, um versículo, que está lá em 1 Pedro. Você não precisa abrir, não. 1 Pedro 5, 7, que diz assim, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Então, você pode dizer tudo o que sente, você pode dizer tudo aquilo que te deixa ansiosa, preocupada, você pode lançar diante dele. Amém? Vamos orar? Você pode ficar sentada mesmo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa tarde, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor é fiel. Cremos na fidelidade da Tua palavra, que não volta vazia, Senhor. Cremos que vamos sair daqui cheias, transbordantes, Senhor. Cremos numa nova estação chegando a partir desse dia, a partir desse momento, Senhor. Cremos, Senhor, e declaramos, Senhor, mudança na nossa vida, Senhor, fluidez, que vamos vencer, correr a nossa carreira, porque o Senhor já venceu por nós primeiro. Te agradecemos, porque podemos dizer, Abba, Pai, o Senhor é o nosso Pai, nosso querido Pai, nós te amamos, estamos diante do Senhor como filhas queridas, estamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor é um Pai bom, que se importa conosco. Te louvamos, o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, vamos voltar ao nosso tema que diz, se o fardo é leve, se referindo a uma promessa, né, a algo que Jesus disse, por que está tão pesado? Eu creio que, em algum momento da vida, a gente já se perguntou isso, mesmo que de forma diferente. Às vezes a gente pergunta, por que está tão pesado? Ou a gente até fala, está pesado demais, acho que eu não posso, acho que eu não vou aguentar. Ou, quando a gente não fala, pelo menos a gente pensa, só aconteceu comigo isso? Acho que acontece com todo mundo, né? Tem alguns homens aqui nos servindo, vocês também estão de parabéns, vocês também estão semeando numa boa terra, e eu creio que também já aconteceu com vocês também. Aí eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou chamar a Fabiana. Fabiana, vem cá, por favor, me ajuda. Está sarada? Está disposta? Amém. Não, é aqui embaixo mesmo. Pega esse fardo aí vermelho, Fabiana, todo ele, todo ele. Está pesado? Está pesado? Você aguenta? Você aguenta andar com ele aí um pouquinho? Pode ir para lá, no outro canto, vou judiar de você. Ela é linda, né, gente? Glória a Deus, uma jovem ungida. Pode trazer seu fardo para cá. Fica aí, vou precisar de você. Posso? Pode botar ele no chão, não precisar? Pode botar aqui em cima, assim, ó, para ficar mais fácil. Você, Fabiana, está pesado? Está pesado? Você imagina você andando o dia inteiro carregando esse saco? Seria terrível, ela está dizendo aqui. Não posso dar o microfone para ela, mas seria terrível. E você imagina, então, você vivendo a sua vida inteira carregando esse fardo? Não dá para imaginar, seria bem ruim. Seria ruim, né? Agora eu quero que você começa aqui pegando pelas caixinhas vermelhas. E a gente vai ler alguma coisa. Comparação, competição.
Esse fardo aqui, queridas, é um fardo que todas nós carregamos. Em algum momento, todas essas caixinhas aqui estão ou estiveram na nossa vida. Algumas delas a gente já abriu mão. Então, em algum momento, a gente já carregou quase todas essas caixinhas que estão aqui. A gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Ok? Vocês estão comigo? Amém? Qual é essa, Fabi? Comparação e competição. Está pesadinha? Está um pouquinho pesada, né? Comparação e competição é algo que deixa a nossa vida pesada, gente. É um fardo que, às vezes, a gente carrega quando a gente quer se comparar com outras. Você é única, Deus te fez única. Deus não fez o ser humano em série, mas Ele depositou dentro de você dons e talentos. E se você quiser se comparar com outra pessoa, aí fica pesado. Então, não queira se comparar, não queira competir, mas você concorda que essa caixinha já ocupou, ou de vez em quando ela vem para o nosso fardo, para a nossa vida, querer ocupar um espaço? Concorda? Não, é só comigo, né? Deixa essa caixinha aí de lado, o Fabi. Pega a outra vermelha. Vai pegando as vermelhas. Ansiedade, medo, preocupação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram, as mulheres que fazem parte do grupo, que estão no grupo, se você é membro dessa igreja, não faz parte do grupo, depois você procura a Márcia, eu, Vanusa, pede para inserir você no grupo. Eu pedi para vocês colocarem. Vocês lembram disso que eu pedi no grupo? Falei assim, coloca coisas boas e coisas ruins. Assim, coisas que pesam na sua vida. E vocês colocarem. São essas caixinhas que estão aqui. Eu tive que simplificar, porque senão a gente ia ter uma conferência de um mês, né? Porque acho que tinha 100 caixinhas. Mas a gente botei aqui as que apareceram mais e também coloquei algumas tinham sinônimos, então a gente juntou tudo. Então aqui é qual? Ansiedade, medo e preocupação. Essa caixinha também, ela vem ocupar repentinamente lugar na nossa vida. Não é raro ela aparecer na nossa vida. Mas a gente acabou de ler um versículo aqui que diz o quê? Lançai sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor dizendo. Amém? Então, a gente pode deixar essa caixinha fora também um pouquinho. Culpa. É outra caixa que pesa. Não pesa, gente? Quando a gente fica pensando, mas por que eu não fiz isso? Mas por quê? E a gente sempre fala assim, esquece o porquê, queridas, viva a sua vida daqui para frente. A gente é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não precisa ficar ocupando o seu tempo com culpa. Mesmo que lá no passado você tenha errado, e mesmo que esse passado tenha sido há 20 minutos atrás, porque aqui você ainda não errou, não. Mas esse passado, 20 minutos atrás, já é passado. Então, você pode lançar sobre o Senhor essa culpa também. Você não precisa ficar carregando esse peso. Amém? Vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui? Amém? Bota lá. Outra vermelha. Traumas. Traumas. Eu sei, queridas, que às vezes a gente carrega traumas. Assim como a gente carrega culpa, que é quando a gente se culpa, a gente carrega traumas também de situações que a gente passou e que nos fizeram mal, de pessoas que a gente confiou e que não nos fizeram mal, de relacionamentos abusivos, de qualquer forma que seja esse relacionamento, qualquer que seja o nível desse relacionamento. Então, a gente pode carregar traumas, mas o Senhor, naquela cruz que está aqui, né, simbolizando aqui, Ele levou também isso. Amém? Existe cura para a sua alma. Existe cura para a minha alma. Então, se eu percebo que eu tenho trauma, algo que eu não consigo esquecer, algo que me faz sofrer, que me faz viver aquilo todo dia, e eu sei do que estou falando quando eu falo sobre isso.
eu sei que existe cura para você. A gente até incentiva, algumas vezes, as pessoas, a gente não é contra, pelo contrário, incentiva, procura profissionais, pode procurar psicólogos, principalmente cristãos, que não vão mexer, que vão falar na sua alma, mas sem mexer com a sua fé. Amém? Mas, assim, existe cura também na palavra. Amém? Cada um ande segundo a sua fé. Em alguns momentos, eu fui curada simplesmente pela palavra. Simplesmente não. Até é ruim colocar assim, simplesmente, na mesma forma que a palavra, porque a palavra ela é fiel. A palavra ela tem tudo sobre nós. O Senhor já nos conhecia antes de nós nascermos. Amém? E Ele sabe muito mais de nós do que nós mesmas. Então, assim, a gente pode superar isso pela palavra. Amém? Seja o que for, você pode superar pela palavra. Agora, se você acha assim, não, mas eu também prefiro, eu estou disposta a buscar ajuda. Também é lícito, é válido e não há errado nenhum nisso. Não há erro nenhum nisso. Amém? Vocês estão comigo? Pega mais um. Reclamação. Essa caixinha quer bater ponto sempre, né? Quer bater ponto sempre. Está mais pesada, né? De propósito, ela está mais pesada. Um pouquinho pesada mais. Porque a reclamação, ela traz a nossa vida, queridos. Quando a gente vai andar, a gente vai caminhar, a gente vai correr a nossa carreira, e a gente está sempre reclamando, isso atrasa a nossa vida. A gente viu isso acontecer lá com Israel, quando estava no deserto, lembra? O povo murmurava, e uma caminhada que levaria 40 dias, levou 40 anos, por causa de reclamação. Eu não quero isso na minha vida, você quer? Amém. Então, a gente pode abrir mão da reclamação também, Fabi. Está pesado também, né? Ressentimento, ofensa, também é algo que vem atrasar a nossa vida, vem pesar. Ressentimento, olha essa palavra, queridas. Ressentimento. A gente está ressentindo o tempo todo. Alguém fez algo contra nós e a gente tem até a razão, por assim dizer. A gente tem até motivo. Mas quando a gente vive no ressentimento, olha só, sentimento, eu estou repetindo o meu sentimento, dia após dia. Às vezes, a pessoa que nos fez mal, ela está lá, vivendo a vida dela, como se nada tivesse acontecido, cumprindo, às vezes, até os planos dela, mas a gente está parada, sentada na beira da calçada, com ressentimento, com ofensa, presa. É uma forma que o inimigo acha de nos prender na nossa alma, ressentimento. Então, a gente pode abrir mão disso. A gente pode abrir mão não por nós mesmos, mas pela palavra, pelo Senhor. Conforme a gente for desenvolvendo, você vai entender melhor isso. Mas o Senhor nos capacita para isso, amém? Pensamento negativo. Vocês lembram? Apareceu bastante pensamento negativo quando a gente fez a brincadeira lá no grupo. E pensamento negativo pesa. A gente não consegue avançar. A gente fica sempre esperando alguma coisa dar errado. Queridos, eu vou confessar para vocês que já teve tempo de eu pensar assim, eu prefiro pensar o negativo, prefiro pensar na pior hipótese, para eu não me decepcionar, mas isso não é de Deus, não. Deus sabe, Ele diz assim, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. São planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. Então, troca o pensamento negativo para se ver aonde Deus já te viu antes. Ele já esteve lá no seu futuro, ele já viu. E a única pessoa que pode impedir o seu futuro de se cumprir é você mesma. Eu não quero botar mais peso em você dizendo isso, mas isso é um fato. Então, a gente pode abrir mão do pensamento negativo. Quando a gente pensa negativo, a gente fala negativo, e as nossas atitudes também são negativas. Devocional.
consagração, oração, leitura da palavra, leitura dos livros, é maravilhoso. Mas também a gente precisa de dedicação. E aí a gente fica, às vezes, tenho que trabalhar, tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar do marido. Não é assim a nossa vida? Não é assim? E a gente bota tudo num pacote, é esse pacote aqui, queridas, que estava pesadinho quando a Fabiana pegou. A gente bota tudo no pacote e a gente fica assim, e aí, o que eu vou fazer agora? Não tenho tempo para tudo. Não tenho tempo, não dá. Né? Mas isso é importante. O nosso devocional com o Senhor, que seja, queridos, o tempo que a gente tem. Fulano ora 2 horas. Se você não tem tempo para orar 2 horas, se você tem meia hora, 20 minutos, faz o teu tempo com o Senhor, é você e Ele. Você não precisa prestar contas para ninguém, nem se comparar com ninguém, amém? E quanto mais você dá tempo ao Senhor, mais Ele vai te dar tempo. Amém? Afazeres domésticos. Então, queridas, esse fardo aqui são de coisas lícitas, né? Que a gente, por assim dizer, a gente tem que carregar, a gente não vai jogar fora. Esse aí eu queria jogar fora, eu confesso para você. Confesso para você que eu queria jogar fora. Mas existe uma graça para a gente fazer todas essas coisas e fazer os nossos afazeres domésticos, cuidar da família, não é? Vai aprendendo. Pode ir, Fabi. Começa com af, né? Gostei dessa. Começa com af. Maternidade. Que coisa maravilhosa é maternidade, né, queridos? Que coisa maravilhosa é ser mãe. Quando minha filha viu isso, minha filha, maternidade? Você está botando no saco? Maternidade? Aí você vai entender. Por quê, queridas? Maternidade é algo maravilhoso, mas dá trabalho ou não dá? Exige dedicação, né? E, assim, às vezes, e ainda tem assim, aí, por exemplo, você é casada há algum tempo, ainda não tem filho, aí as pessoas vêm, não vai ter filho? Já começa o peso por aí, no namoro já começa, né? Vocês vão ter quantos filhos? Não vai casar, não? Não vai ter filho? Aí casa, cadê o filho? Não tem filho? Aí, se a pessoa tem um monte de filho, tem mais de 2, 3, quanto filho? Não vai parar de ter filho, não? Aí amamenta. Aí a mãe que amamenta, não está bom de parar de amamentar essa criança, não? Essa criança grande? Para de amamentar essa criança. Aí a mãe não amamenta. Como assim não amamentou? É importante amamentar. Queridas, é um peso. Se a gente... É ou não é? Vocês estão se identificando, né? É ou não é? Se a gente der confiança, a gente não sabe o que fazer. Mas existe um manual aqui, ó. O manual do Criador, que criou a família, que te capacita para ser a melhor mãe que você pode ser. É aqui que você vai encontrar. Né? Criança não vem com manual, a gente até escuta isso. Aqui tem um manual. Aqui tem um manual, onde você pode buscar conhecimento para educar os seus filhos. Amém? Igreja. Igreja é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso, mas também demanda tempo, demanda responsabilidade, é necessário a gente congregar, e aí trabalho, casamento, afazeres domésticos, igreja também. Assim como todas as coisas que estão aqui são boas, são importantes e precisam de dedicação e precisam de tempo. Tem um pezinho também. Tempo. Então, o tempo, às vezes, pesa. Ele parece que vai contra nós, não é verdade? A gente tem tantas coisas para fazer e cadê o tempo? Mas existe uma graça para você, para mim e para você administrar o seu tempo. Amém? Tudo que está aqui é possível que você faça, é possível que eu faça, com a administração do nosso tempo. E o Senhor nos ensina sobre isso. Está acabando, né? Amigos. Que coisa mais maravilhosa que amigos? É bom ou não é bom ter amigos?
Mas também exige cuidado, exige regar. Às vezes um amigo liga, ai, quanto tempo que você não liga para mim? Ou quanto tempo você não vem me visitar? Mas eu tenho trabalho, mas eu tenho igreja, mas eu tenho meu filho, eu tenho meu marido. Não é desse jeito? Mas é maravilhoso ter amigos. Pode botar os amigos para lá. Bota os amigos para lá. Ministério. Ministério. Quem deseja o ministério, grande coisa deseja. Deseja boa coisa. Mas ministério dá trabalho, vocês sabiam? Na verdade, ministério não dá trabalho. Ministério é trabalho. Então, se a gente já entra numa situação que a gente sabe que a gente vai trabalhar, que a gente já entra trabalhando, é trabalho. Ministério é trabalho. Então, ele tem um peso, por assim dizer, na nossa vida. Pode botar lá. Família, da mesma forma, precisa de dedicação. Ah, eu vou casar, eu vou ter minha família, mas eu não vou me dedicar à minha família. Melhor ficar solteiro. Né? A palavra diz que quem não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior que um crédulo. Não, eu vou casar, mas eu vou ficar só na igreja. Não, então fica solteiro. Né? Então, família também precisa de dedicação. Por isso, tem um peso. Solidariedade, ações sociais, cuidar das pessoas. Demanda, é algo que a gente ama fazer, é algo que a gente faz, mas também demanda tempo, responsabilidade, trabalho. E tem 2 ainda, vamos lá. Dinheiro. Dinheiro é bom ou não é? Mas tem o peso, né? Principalmente quando a gente não tem. É algo que quando a gente não tem, aí que pesa mesmo, não é? Aí, quando a gente tem, nem pesa. Como que pode? Uma coisa que a gente não tem, pesa. Quando a gente tem, fica até mais leve tudo, né? Aí, com dinheiro, de repente, você contrata uma secretária para os afazeres domésticos. Você vai para o lazer, para os 4 lazeres das 4 pessoas da sua casa que querem. Então, dinheiro pesa, principalmente quando você não tem. Mas existe uma graça para a gente viver com dinheiro e sem dinheiro. Amém? Mas você é próspero e você vai viver com dinheiro. Redes sociais. É maravilhoso, não é, gente? Redes sociais, a gente fica sabendo dos amigos que estão longe. A gente fica sabendo tanta coisa, a gente se relaciona, a gente assiste as lives maravilhosas, cada live, nesse tempo de quarentena, então, o que seria de nós sem as redes sociais? Mas se a gente não souber trazer para o equilíbrio, também pesa muito, não é? Último? Acabou? Acabou. Então, vocês concordam que todas as coisas vermelhas são coisas que a gente tem que deixar? Todas as coisas laranjas são coisas boas, mas que pesam na nossa vida. Amém? Agora, Fabi, eu quero que você pegue o saco verde. Preciso que você pegue o saco verde. Como que está o saco verde? Está leve? Está leve. Então, deixa eu dizer para vocês. Nesse saco verde, tira um só. Família. Ela tirou família. Tem todas as coisas laranjas estão nesse saco verde. Mas agora a Fabi pegou esse saco verde, não daquilo que ela própria estava carregando. Ela pegou aonde esse saco? Ela pegou na cruz. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Quando você pega as coisas lícitas, as coisas boas, você pega lá na cruz. E quando você pega ela na cruz, elas têm ainda um peso, mas é um peso menor. Elas ficam mais leves. Até embrulhei assim de propósito em forma de presente, que aí ela chega em forma de presente. A família. Se você se dedicou, se você consagrou, agora a família ela não vai ser um simples peso, não vai ser tão difícil, por assim dizer. Ela vai ser mais leve, ela vem em forma de presente. E todas essas coisas aqui. Amém? Amém? E aí, então, o que eu quis mostrar para vocês com essa dinâmica? Que, realmente, muitas coisas lícitas, mas a gente está resolvendo carregar sozinho. A gente está dizendo assim, eu estou carregando muito peso,
E é o tema da nossa ministração. Se o fardo é leve, por que está tão pesado? É o tema da nossa ministração. Coisas boas, mas a gente está carregando na nossa própria força. A gente está gerando, muitas vezes, essas coisas na nossa própria força e carregando na nossa própria força. Agora, abra lá em Mateus, Mateus 11. Se você não está com a Bíblia, não precisa abrir. Olha o que diz lá em Mateus 11, a partir do verso 28. Diz assim, Jesus dizendo, vinde a mim, vou esperar você abrir, Mateus 11, verso 28. Diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Aí ele continua dizendo assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente está querendo andar na nossa própria força. Muitas vezes. E, queridas, acontece com todas nós. Acontece comigo. Às vezes eu quero pegar um tijolinho desse aqui e andar na minha própria força. Mas eu tenho que olhar e ver e falar, não, isso é muito bom, mas eu preciso colocar isso aos pés do Senhor. Porque mesmo sendo bom, sozinha eu não vou conseguir. Amém, queridas? Às vezes, eu não sou melhor que você em nada. Mas, às vezes, eu olho para trás do meu dia e eu falo assim, Senhor, como eu consegui fazer tanta coisa? Eu creio que acontece com você também. Você olhar para trás e dizer assim, como eu consegui fazer tanta coisa? Existe uma graça. É o Senhor te fortalecendo, é o Senhor te fortificando. E você consegue dar conta desse pacote todinho aqui, desse fardo todinho aqui. Mas a gente tem uma escolha. A gente vai andar carregando esse fardo sozinho ou a gente vai trocar? Porque aqui Jesus faz uma proposta. Vê que ele tem uma proposta? Vinde a mim. Vamos ler de novo? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a primeira proposta dele. E aí ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E então, acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse fardo aqui que a Fabi pegou. Ele é leve. Mas você imagina assim, Fabi, esse fardo ele estava mais leve, não estava? Mas você ainda assim estava carregando sozinha, por assim dizer. Agora, imagina esse fardo aqui que você pegou na cruz, que já é mais leve, que Jesus ainda te ajuda a carregar ele. Não fica muito leve? Não fica muito mais fácil? Amém, gente? Vocês estão pegando a proposta do Senhor, o que o Senhor está dizendo para nós? Veja só, esse versículo que a gente leu, ele tem duas propostas. Primeiro, ele fala, vinde a mim e eu vou dar alívio para vocês. Sabe o que é alívio? Alívio, você imagina assim, alívio, ele é um... Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que você vai... Isso acontece comigo. Imagina que você vai subir uma trilha. Esses dias, botaram no Facebook assim, quem é você na trilha? Aí tem várias situações lá, e eu sou aquela que fala assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Toda vez é a mesma coisa. E eu falo, nunca mais vou voltar. Então, existe uma diferença entre alívio e descanso. Imagina só, eu estou subindo lá a trilha, me arrastando, que é assim mesmo que eu vou. E aí, quando a gente chega lá no topo, tem um alívio, né? A gente se joga assim no chão, oh, glória a Deus, chegou. Todo mundo vai ver a vista, e eu me jogo no chão e não quero sair. É só eu, né? Sei. Cadê Cláudia?
Cláudia não. Cláudia vai e volta, né? Não fique só. Mas eu nem vou com você, Cláudia, para não passar vergonha. Aí eu chego lá, eu me jogo no chão e falo assim, não quero ver nada. Que alívio que dá quando chega, não é assim? A gente vai se arrastando, aí quando chega lá em cima, parou. Aí a gente tem um alívio. Só que depois a gente ainda tem que descer. Não é assim? E depois, ainda, eu fico a semana inteira doída. E pensando, o que eu fui fazer lá? O que eu fui fazer lá? A semana inteira. Então, o alívio, ele é algo que ele vem rápido, mas ele não é duradouro. Ele não resolve o problema. Vocês estão comigo? Então, o que acontece o alívio espiritualmente falando? Imagina assim, você, de repente, vem no culto. Eu creio que vocês vão sair daqui aliviadas, não é? Você vem no culto, mas eu creio mais. Depois eu vou falar o que eu creio mais. Vocês vêm no culto como esse, vocês recebem a palavra e aí vocês ficam leve. Nós ficamos leve, não é assim? Aí eu recebi aquela palavra, fiquei até leve. Às vezes a gente não precisa vir na igreja. Você encontra com alguém ministra a palavra para você, ou você assistiu uma live maravilhosa, ou um culto pela internet. Ai, que palavra! Eu estou até leve. É um alívio, não é? A gente sente um alívio. Alguém ministrou alguma coisa para a gente, conversou com um homem, com uma mulher de Deus, e a gente fica aliviado. Não é assim? Na hora, a gente sente que estava tão pesado, agora eu estou aliviado. Então, Jesus fala assim, vinde a mim, e eu vou dar alívio para vocês. Não é assim? Mas ele diz algo mais. Porque o alívio também, queridos, ele pode ser comparado assim. Imagine alguém que sofreu um acidente. O alívio, ele é o primeiro socorro. Alguém que sofreu um acidente, aí chega lá os paramédicos, chega o bombeiro, o SAMU, e aí ele vai lá e ele faz aqueles primeiros socorros. Aqueles primeiros socorros, eles vão o quê? Manter a pessoa viva. Mas o primeiro socorro, ele cura a pessoa? Não cura. Amém? Ele não cura. Então, precisa de algo mais. Precisa de algo mais. Então, o alívio, ele funciona assim, como um SOS. Aquele remedinho que, às vezes, você bota embaixo da língua, resolveu a dor, resolveu um problema, mas ele não cura. Para curar, precisa de um tratamento, não é assim? Agora, o descanso, porque tem uma segunda proposta de Jesus. Vamos ver lá. Jesus tem uma segunda proposta. Tomai o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Então, você percebe que descanso é melhor que alívio, não é? O alívio ele acontece rápido, a gente tem aquela sensação, mas descansar mesmo, igual quando eu falei da trilha, a gente sobe a trilha, aí quando chegou lá em cima, ai, graças a Deus, chegou, ai, que alívio. Mas eu tenho que descer e eu ainda não vou descansar nem tão cedo, ainda vou ficar uma semana toda dolorida, nas pernas, ai, todo quebrado. E aí, depois vem o descanso. Realmente, aí eu descansei, aquela dor sumiu, tanto que eu já esqueci e já estou marcando outra trilha. Não é assim? E, queridos, isso veio agora. É assim que a gente faz às vezes. A gente... toma isso, que isso é fresquinho. Chegou para mim aqui agora. A gente vai, a gente recebe a palavra, a gente recebe aquele alívio, mas, daqui a pouco, a gente esquece da condição que a gente estava e está fazendo as mesmas coisas. As mesmas obras que nos deixaram naquela situação de fadiga. Eita, alguém pode dizer um eita? É desse jeito, queridos. A gente vai, recebe a palavra, recebe o alívio, mas a gente esquece. E daqui a pouco está fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma que te deixaram, que me deixou naquela situação de cansaço, naquela condição de fadiga espiritual, naquela condição
de andar carregando um peso. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E por que isso acontece? Porque a gente não toma o jugo de Jesus. Porque o jugo, se a gente parar para ver, sabe o que é jugo? Jugo é uma peça, como se fosse uma madeira, assim, que eles colocavam sobre os animais, sobre 2 animais, para que eles pudessem carregar peso. E esses animais, eles tinham que andar no mesmo ritmo, eles tinham que andar na mesma direção e eles tinham que andar no mesmo compasso. E eles dividiam aquele peso. E é a proposta que Jesus está fazendo. Quando ele fala assim, tomai o meu jugo, ele está dizendo aqui, vem cá, tem compromisso comigo? Anda junto comigo. Anda junto comigo. Ó, o jugo está aqui, eu aqui, Jesus aqui. E a gente está dividindo o peso. Amém? E então, sim, acharei descanso. E então a gente pode carregar o fardo de Jesus, que é leve. Aí ele diz, porque o meu jugo é suave, ou seja, não machuca os nossos ombros. Não vai, porque a gente pensa assim que ter compromisso com o Senhor é algo muito trabalhoso. Trabalhoso é andar carregando esse saco, queridas. E que a gente anda carregando muitas vezes. Trabalhoso é andar dia após dia carregando um peso maior do que aquele que a gente pode suportar. E a proposta de Jesus é, não, venha a mim, receba alívio. De imediato, receba o alívio. Mas, olha só, toma também o meu jugo. Toma também o meu jugo. Anda lado a lado comigo. Tem compromisso comigo. Anda na mesma direção que eu. E aí, o meu fardo é leve. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Já imaginou viver uma vida de descanso? Essas coisas ruins aqui, vermelhas, às vezes vão aparecer de vez em quando. Vão querer bater ponto na nossa vida. Mas a gente vai dizer, não, eu rejeito essas obras. Eu rejeito isso. A gente não quer dizer que a nossa vida, então tá, aí a gente não vai ter mais problema, a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não é assim, queridas. Ainda existe um peso que a gente tem que carregar, mas é um peso suave. É muito mais suave, a vida fica mais fácil, a vida fica mais suave. Essa é a proposta de Jesus. O compromisso com Jesus é esse, é uma proposta que traz suavidade para a nossa vida, que alivia a nossa carga. Alivia a nossa carga. A gente fica, muitas vezes, preocupadas com tantas coisas que a gente tem para fazer, com tantas pessoas que dependem de nós, e a gente fica preocupada e pensando, eu não vou conseguir. E aí, mesmo quando você se sente sozinha, às vezes você está carregando esse saco todinho aqui, sozinha. Não tem ninguém, às vezes não tem a figura de um esposo para ajudar, às vezes não tem pessoas para poder ajudar. Mesmo nessa condição, se você está nessa condição, existe uma proposta para você. Alguém quer dividir o jugo com você. Alguém quer ter compromisso com você. E só precisa você aceitar, ter esse compromisso com Ele. E ter esse compromisso com o Senhor não é um monte de regra. Aí você vai vir, você vai ter compromisso e você vai receber um monte de regra. Não, não é assim. Ele vai te direcionar para onde você deve ir. E você vai aceitar a direção dele. E tudo vai ser suave. Amém? Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Aprendei de mim. Quando a gente anda nesse compromisso com o Senhor, quando a gente anda com Jesus, a gente vai aprendendo. E aí a gente vai, muitas daquelas coisas aqui, naturalmente, das coisas vermelhas, naturalmente elas vão ficando para trás. A gente não precisa fazer força para tirar elas de nós. Naturalmente, a gente vai deixando elas para trás. A gente vai se tornando uma pessoa melhor, um funcionário melhor, uma esposa melhor,
uma mãe melhor, em todos os sentidos, guiadas em todas as coisas. Então, esse compromisso com o Senhor, essa é a proposta dele. Não é somente, vinde a mim, ok, mas também tenha esse compromisso comigo. Ande lado a lado comigo. E aí você vai encontrar descanso, você vai aprender de mim, você vai carregar o meu fardo, que é leve, bem mais leve que o seu, bem mais leve do aquele que você tem carregado sozinha, e eu ainda vou te ajudar a carregar. Essa é a proposta do Evangelho, queridas. Essa é a proposta de Jesus. É ou não é uma boa proposta? É ou não é uma boa proposta? Às vezes a gente anda tão fadigada, e volta a pergunta, se o fardo é leve, por que está tão pesado? Se o fardo é leve, por que está tão pesado? Porque, às vezes, a gente não está assumindo esse compromisso. A gente não está andando realmente, lado a lado. Eu vim a Ele, eu somente fui a Jesus, mas eu não aceitei um compromisso. Vocês sabiam que a palavra cônjuge significa companheiros de jugo? Companheiros de jugo, ou seja, o marido e a esposa aqui carregando o mesmo jugo, carregando junto. E é a mesma proposta que Jesus faz para nós. Afinal, nós somos igreja, a noiva do Senhor, e Ele está fazendo essa proposta para nós. Vem ser meu companheiro de jugo. Vem que eu vou carregar com você, não o seu fardo, mas o fardo que eu conquistei para você na cruz. Todas as bênçãos, todas as promessas que eu conquistei para você na cruz. Ainda assim, existe um esforço de sua parte. Ainda assim, não é levar uma vida livre, leve, solto. Ainda exige um compromisso de sua parte. Ainda exige responsabilidade. Ainda exige dedicação. Mas é leve. Amém? E, vocês estão me entendendo? Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. E traz mudança para a nossa vida. Muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de falar. E quando a gente vê coisas que a gente dava tanto significado, de repente a gente não dá mais tanta importância. Ah, porque falaram de mim? Ah, porque eu sou assim, a fulana é assado. As comparações. A gente já passa a não dar mais importância, porque a gente olha para Cristo. Ele está conosco. E se Ele está conosco, né, quem será contra nós? Não é verdade? E tudo vai ficando mais leve, queridos. Então, quando a gente faz essa... Eu já vou começar a chamar o Ministério de Música para se posicionar. A gente já vai começar a encerrar. Quando a gente aceita ter comunhão com Cristo, quando a gente aceita o jugo dele, a gente aceita um compromisso com ele, ele passa a ser o nosso companheiro. E aí, por qualquer situação que você passar, que eu passar, ele vai estar conosco, ele vai estar nos dando direção. E mesmo quando a gente passa por situações difíceis, porque a gente passa sim, mas existe algo do Senhor, existe um favor de Deus, que a gente chama de graça, que a palavra chama de graça. Existe esse favor de Deus, favor, nos guiando em todas as coisas. Ungindo, por assim dizer, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e até diante das piores coisas, a gente continua leve, a gente não entra em desespero, a gente não pensa assim que tudo acabou, mas a gente sabe que existe um recomeço. O dia de amanhã é um recomeço. Amém? Hoje é um recomeço para você. Eu creio nisso. Eu creio no que eu estou falando, que hoje é um dia de recomeço. E se você andava com essa por assim dizer, esse pensamento,
Não, mas tudo bem, eu vou à igreja de vez em quando, eu ouço a palavra e eu recebo esse alívio. Saiba que existe algo muito, muito, muito maior para você. Muito melhor, que é o descanso. Aleluia. Que é descansar no Senhor. E a palavra diz que Ele nos dá enquanto nós dormimos. Nós temos um Deus maravilhoso que, enquanto nós estamos descansando, o descanso que Ele próprio nos deu, Ele luta as nossas causas. Aleluia. Ele nos dá enquanto nós estamos descansando. A gente foi acostumado no mundo a brigar pelas nossas coisas, a correr atrás. E é claro que a gente não vai ficar estagnado. Não quer dizer que a gente vai ficar na rede, tomando água de coco e esperando o dinheiro chegar, esperando as coisas chegarem. Mas a gente vai ser direcionado pelo Senhor. A gente vai receber estratégia do Senhor para fazer coisas extraordinárias. Eu quero ler ainda um texto com vocês que está lá em Hebreus. Hebreus 12:1. Diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-vos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, esse peso, o pecado, que é o vermelho ali, tudo que de repente é ruim, ele nos assedia o tempo todo. Todo dia, nos assedia quando? Todo dia. Todo dia, alguma dessas caixinhas vermelhas aqui querem ocupar a nossa vida. Mas a palavra diz aqui: despojando-vos. Eu decido me despojar. Eu decido não gastar tempo com essas coisas. E diz aqui: corramos. Tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, existe uma perseverança. Não é simplesmente a gente chegar, ficar na rede tomando água de coco. Mas existe uma perseverança. Andar com Deus exige uma perseverança. Mas Ele mesmo te dá graça para você não ficar no meio do caminho. Amém? Toma posse disso hoje. Toma posse disso hoje. A gente fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Mas eu já fiz tanta coisa e na minha vida não deu certo. Hoje, você recebe a proposta de Jesus, que diz assim: vinde a mim e eu vos aliviarei, mas tomai o meu jugo. Tenha compromisso comigo. Tenha compromisso comigo. E aí você, mais do que ter alívio, que é temporário, você vai ter descanso. Você vai ter cura. Você vai receber a cura na sua alma. Você vai poder dizer não para as coisas vermelhas ali. E as outras coisas que são boas, que são legais, eu vou te ajudar a carregar. Na verdade, eu conquistei ela na cruz para você. É isso que ele está dizendo. Amém?